Campanha Setembro Amarelo quer ampliar a discussão sobre suicídio. Câmara cede plenário para treinamento dos mesários. Essas e outras notícias você confere agora no Jornal da Cidade, que está começando. Olá, seja muito bem-vindo. Este é o Jornal da Cidade, que faz um resumo das principais notícias que envolvem o Poder Legislativo e o município. Você também pode construir conosco este noticiário. Faça contato por meio das nossas redes sociais. Diante das eleições, o Tribunal Regional Eleitoral realiza treinamento intenso para a preparação dos mesários, que vão atuar nas eleições de 6 de outubro. A Câmara Municipal, parceira da Justiça Eleitoral, cede o plenário para que a capacitação possa acontecer de forma adequada. A Câmara Municipal cedia nesta semana o treinamento para os mesários que vão trabalhar nas eleições municipais que acontecem no dia 6 de outubro. Esse processo é muito importante porque hoje a gente vê a tecnologia, quanto mais tecnológico está as eleições, mais importante é esse treinamento para que eles se desenvolvam no dia um trabalho com excelência, né? Na hora da identificação dos eleitores, na conduta mesmo dos trabalhos eleitorais. A prestação de serviços não é remunerada, mas pode ser usada como atividades complementares em cursos superiores, serve como critério de desempate em alguns concursos. Além disso, o mesário tem direito a 2 folgas a cada dia trabalhado, sem prejuízo salarial. Os participantes são eleitoras e eleitores maiores de 18 anos em situação regular com a Justiça Eleitoral, que foram instituídos por meio de convocação ou de forma voluntária. A data e o horário dos treinamentos foram indicados na carta de convocação enviada pelo TRE. O treinamento visa garantir maior transparência e organização durante as votações. Confira agora como fica a previsão do tempo para o final de semana. O sol permanece, mas agora está acompanhado de muitas nuvens à tarde e à noite a nebulosidade se mantém. Ainda sem nenhuma previsão de chuva. A temperatura mínima do fim de semana fica na casa dos 15 graus, enquanto a máxima pode chegar a 33 graus. Agora a gente destaca algumas manchetes dos portais de notícias da cidade. O Oia Notícia traz alerta vermelho para a temperatura e diz que o clima de deserto pode atingir 378 cidades mineiras. O 7 Lagoas Notícias repercute acidente em Caetanópolis com ônibus da dupla sertaneja João Neto e Frederico. Os feridos foram encaminhados ao Hospital Municipal aqui de 7 Lagoas. E o 7 Dias News destaca que a Justiça Eleitoral de 7 Lagoas determina a remoção imediata de postagens de uma página do Instagram. No próximo bloco, Setembro Amarelo e a conscientização sobre o suicídio. Vai somente até esta sexta-feira, dia 6, o prazo para o cadastro escolar da Educação Infantil 2025. Pais e responsáveis que enfrentarem dificuldades no sistema online devem procurar a escola mais próxima de sua residência, das 7 horas da manhã às 4h30 da tarde. As portarias publicadas em julho definem os procedimentos para pré-escola e creches com critérios de zoneamento escolar e prioridade para beneficiários do Bolsa Família. O cadastro também pode incluir crianças ainda não nascidas. O resultado será divulgado no site da Prefeitura e as matrículas serão realizadas de 2 a 13 de dezembro de 2024. Para mais informações, acesse o site da Prefeitura ou visite a escola local. E o atleta de 7 Lagoas, Mauro Paixão, conhecido como The Pitbull, vai competir em um evento internacional de MMA na Alemanha no próximo dia 28 de setembro. Faixa preta de jiu-jitsu e kickboxing e faixa marrom em luta livre. Mauro possui 18 lutas profissionais com 10 vitórias e 11 anos de carreira no MMA. O dia 10 deste mês é oficialmente o Dia Mundial de Prevenção ao Suicídio. E o Setembro Amarelo é atualmente a maior campanha anti-estigma do mundo. Em 2024, o lema é "Se precisar, peça ajuda". O repórter Gabriel Borges conversou com a psicóloga Natália Oliveira para explicar mais sobre essa campanha.
Olá para você que acompanha a programação da TV Câmara. Hoje nós estamos começando o mês de setembro e nós vamos conversar com a psicóloga Natália Oliveira para nos falar um pouco da campanha Setembro Amarelo. Quais são os objetivos, o que a campanha busca fazer no nosso país. E, Natália, um prazer estar te recebendo aqui. Eu queria começar fazendo uma pergunta de se existem sinais que uma pessoa costuma apresentar que podem indicar a presença de ideias suicidas. E ao perceber algum desses sinais, como nós podemos ajudar? O primeiro ponto, quais são os sinais? Isolamento social, a pessoa ela acaba se retraindo muito das relações sociais e se fecha num próprio mundinho, né? Às vezes, quando ela acaba ali começando a planejar, né, a tentativa de suicídio, ela fica muito saudosa, fala muito sobre o passado, né? Não tem perspectiva de futuro, é alguém que vai se fechando mesmo para o mundo e vai se despedindo desse mundo, né? E qual que seria a forma, né, de combater? Então, esse sinal, quando é apresentado, né, principalmente a gente tem aí adolescentes, né, crianças, é muito importante que existe sim pensamento suicida e tentativa de suicídio com crianças, idosos, né? Qual que é a primeira coisa? Se aproximar, conversar, né? Chegar junto, perguntar, né? Que está sentindo que a pessoa está um pouco distante, está um pouco diferente, né? Não está saindo mais com os amigos, não está querendo ficar tanto em família. Então, primeiro ponto é acolher, né? Acolher sem julgar. E, Natália, quais são os principais distúrbios relacionados às práticas de suicídio? Então, é algo muito complexo, né? Porque a gente está numa campanha de Setembro Amarelo e o suicídio, ele é multifatorial. Então, ele não tem só um motivo, né? Então, é como aquele copo, né? Que vai pingando uma gotinha e ele transborda, né? A pessoa entra em um sofrimento mental tão grande que ela perde o sentido de vida. Então, a raiz profunda, né? De uma pessoa que está em pensamento suicida é uma pessoa sem sentido de vida. E o que acontece? Tem algumas questões sociais, né, que são muito importantes, que impactam muito na vida de alguém, né? A desigualdade social, a fome, né, a falta de emprego, mas também tem as questões raciais, como o racismo, a homofobia, né? O bullying, o próprio bullying, né, é um fator ali que, se ficar por muito tempo, a pessoa acaba entrando em adoecimento, mas aí a gente tem algumas psicopatologias, que é a depressão, né? A gente tem o transtorno borderline, que é um transtorno de personalidade, a bipolaridade, a esquizofrenia e tantos outros fatores assim que podem acabar proporcionando a pessoa ter uma chance maior de cometer suicídio. E de que forma nós podemos procurar um meio para tentar evitar os sintomas, esses sintomas, para a gente cuidar, né, da nossa saúde mental? É algo tão complexo, mas tão simples ao mesmo tempo. A gente precisa cuidar das nossas relações, dos nossos afetos, né? E principalmente cuidar da nossa saúde mental, cuidar da gente. É algo que a gente, no mundo hoje tecnológico que a gente vive, a gente está conectado virtualmente, mas não está conectado com uma conexão humana de verdade, né? Assim, o poder estar junto, o poder contar com alguém, a gente se sente, na maior parte do tempo, rodeado de pessoas, conversando e conectado com pessoas, mas muito sozinho, né? A solidão é um fator também muito importante, né? Então, a gente precisa pensar nesse campo em que a gente precisa estar junto de verdade, sabe? A gente precisa cuidar sem julgar. Eu acho que uma questão muito importante, até para quem já cometeu, um sobrevivente, né, ali da tentativa de suicídio, não pergunte o porquê, qual foi o motivo, o que aconteceu, por que você fez isso, né? Não questione, né? Esteja perto, esteja do lado, esteja presente. Diga que você está aqui, né? Porque é um sofrimento tão grande, a pessoa está em crise e ela só precisa de um abraço, de um afeto, de um cuidado e alguém que esteja do lado. E assim, numa tentativa, primeiro passo, leve para um médico, né? Para um hospital. A pessoa precisa entrar com algum tipo de medicação, sim, para a gente acalmar essa estabilidade aí de humor. E
acolhimento da família, uma rede de apoio bem próxima e bem perto, família, amigos, né, pessoas do trabalho, da sociedade, mas também um acompanhamento psicológico é muito importante, né, e de qualidade, um acompanhamento assim, é um processo longo. Eu acredito que a gente precisa desmistificar de um mês somente e levar isso para a vida, né? Porque às vezes a gente fala, não, Setembro Amarelo, a gente tem que acolher, a gente tem que cuidar. Mas como que a gente está vivendo isso no dia a dia, nas relações, né? Então, assim, hoje, 13 mil pessoas, né? Depois da pandemia, aumentou muito mais. Se eu não me engano, a cada 40 segundos uma pessoa tenta suicídio, né? Então, isso é uma das... Só depois de acidentes de trânsito, é a causa morte maior que a gente tem no mundo. Então, é algo muito importante ser discutido, falado, pensado, e a gente precisa aprender como cuidar disso. E, Natália, para a gente finalizar, eu queria que você me falasse, é possível prevenir o suicídio? Sim, é possível. Principalmente se a gente está pensando em um quadro de saúde mental, se a família ou alguém vê que essa pessoa precisa de cuidado, ajudar com que a pessoa possa, né, ir buscar ajuda. Porque, assim, existem casos e estudos que falam que 95% dos casos poderiam ser evitados. Principalmente se a gente está falando de um transtorno, uma psicopatologia, né? Se a gente está falando de uma bipolaridade que não foi diagnosticada, a pessoa está em mania, um impulso ali, ela comete suicídio. Então, o suicídio é muito segundos, assim. A pessoa não pensa e faz, né? Então, é esse segundo que é importante. Ok. Natália, queria te agradecer pela nossa conversa, acho que foi muito enriquecedora. E tem, né, igual você falou, é um tema que é um tabu, é pouco discutido nas escolas, acho que precisa ter um pouco mais, né, de incentivo, de uma conversa mesmo, para a gente estar conscientizando todo mundo. Então, muito obrigado pela sua presença. E é isso, voltamos ao estúdio com vocês. Obrigada, Gabriel. Daqui a pouquinho o Sebrae contribui para a profissionalização de empreendedores. Agora a gente fala de esporte. Hoje tem seleção brasileira pelas eliminatórias da Copa do Mundo. O Brasil encara o Equador no Couto Pereira. Gabriel Borges já está aqui, que vai nos contar como chega a seleção para a partida. A gente tem mais matéria aí nesse bloco falando de esporte. Gabriel. Isso aí, Raquel, é um prazer estar aqui novamente. Vamos começar falando da seleção, né, que joga hoje. O jogo está marcado para as 10 horas da noite e o Brasil teve alguns desfalques durante a semana. Lateral Ian Couto, o zagueiro Éder Militão e os atacantes Pedro e Savinho foram cortados do jogo das eliminatórias. Com isso, o provável Brasil que encara o Equador hoje deve ser Alisson no gol, Danilo, lateral direito, e Arana, lateral esquerdo, Gabriel Magalhães e Marquinhos é a dupla de zaga. Mais à frente, os volantes André e Bruno Guimarães. Lucas Paquetá deve ser o meia armador. E o trio de ataque fica a cargo de Vinícius Júnior pela esquerda, Luiz Henrique do Botafogo pela direita e como centroavante o atacante Rodrigo. O Brasil não vence há 4 jogos nas eliminatórias e atualmente está na 6ª colocação com 7 pontos apenas. Pelo Campeonato Brasileiro, o América joga na Série B no domingo às 6h30 da noite no Independência contra o Guarani, o lanterna da competição. O jogo marca a volta do treinador Lisca, que treinou o Coelho em 2020 e 2021. O América está em 9º lugar com 35 pontos e não vence há 4 jogos na competição. Cruzeiro e Galo não jogam neste final de semana devido aos jogos da seleção brasileira e só voltam a jogar na semana que vem. O Galo encara o São Paulo na quinta-feira pela Copa do Brasil às 9h45 da noite na Arena MRV. O Alvinegro venceu o primeiro jogo por 1-0 e pode jogar por um empate diante do seu torcedor para avançar de fase. Já o Cruzeiro joga somente no domingo, também contra o São Paulo, às 6h30 da noite no Mineirão. Caso vença, a Raposa pode alcançar os mesmos 44 pontos do Flamengo, time que abre o G4 do Brasileirão. O Minas Boca, falando agora daqui de Sete Lagoas, o Minas Boca encerrou a preparação para o jogo de amanhã. O time representa Sete Lagoas na primeira divisão do Campeonato Mineiro Sub-14. Olá, Raquel. Olá, você que nos acompanha na TV Câmara. A gente está aqui no campo do Eldorado, onde a Arena TM Minas Boca está fechando a preparação para um compromisso importantíssimo amanhã. O time entra em campo às 10 horas no campo do Montreal contra o Serranense, primeira divisão do Campeonato Mineiro. A equipe Sub-14, né, no caso, é que vai entrar em campo. Estou aqui ao lado do Glaucio Lira, que é treinador da equipe, também o Thiago Mancha, que é o diretor. E a gente vem, né,
saber como é que está esse encerramento, essa preparação, como é que está também a campanha do time dentro da competição. Boa tarde para você, Glaucio. Boa tarde, Aline, boa tarde a todos. Hoje é sexta-feira, estamos finalizando, né, a semana, fizemos uma semana produtiva e amanhã enfrentamos o Serranense aqui às 10 horas, aproveitar para fazer o convite a todo o pessoal aí de Sete Lagoas que compareça para nos ajudar, para torcer pela gente. Amanhã às 10 horas no campo no Montreal, primeira divisão, sub-14, Minas Boca e Serranense. Como é que está, né, o trabalho de bastidores também no campo com os atletas, para que a equipe possa chegar, né, de forma competitiva, brigando por título? Como é que é esse trabalho no dia a dia aqui entre os atletas e a comissão? Então, a preparação do Sub-14, ela está sendo ao máximo, ó. Viemos numa evolução, enfrentamos duas grandes equipes no início da competição, que foi o Cruzeiro e o Coimbra. Tivemos um empate contra o América fora de casa, em um campo sintético, onde tinha muita dificuldade, o sol bastante quente também. E a expectativa para amanhã é que a gente vai jogar dentro de casa, né, com o apoio da nossa torcida, um campo que a gente já conhece. E a gente espera fazer um bom jogo e também sair com a vitória, a primeira vitória na competição. Bacana, Thiago. Além do Sub-14, né, outras divisões aí também disputando Campeonato Estadual, Copa IMF. Queria que você falasse um pouquinho desse planejamento, de como está sendo, né, o desempenho da equipe nas competições atuais e o planejamento para o restante da temporada. Então, Aline, a gente que trabalha com formação, a gente não pode zelar somente pelo resultado, né? Igual foi citado o Sub-14, uma equipe de pouco tempo que foi em formação, onde que o objetivo maior é chegar ao final da temporada com a equipe mais cascuda, com os meninos já com entendimento do jogo, que ainda há muita dificuldade, vem a nível de escolinha, para que a gente venha ter uma equipe ano que vem já mais encorpada, né? Com entendimento de jogo, com conceitos, com as valências físicas à frente do que se encontra hoje. O 15 e 17, a gente entrou numa competição buscando o acesso, que é onde o Minas Boca ano passado teve o descenso. Então pegamos essa camisa com a missão de voltar o Minas Boca à primeira divisão. O primeiro objetivo a gente alcançou, né, semana passada, diante do Democrata, jogando em casa. A gente conseguiu os dois resultados positivos, tanto no Sub-15 como no Sub-17, e conseguimos a classificação para a próxima fase, que é o octagonal, com uma rodada de antecedência. Então o nosso primeiro objetivo, naquilo que a gente traçou, foi alcançado. Agora muda-se totalmente a competição, né, porque agora sim que está valendo para que a gente venha concluir o acesso, mas a gente está com uma equipe numa evolução muito grande, tanto o 15 como o 17, vem numa crescente, um trabalho aí há pouco mais de 3 meses, né, sendo realizado com o Glaucio, com o Matheus, todos os preparadores físicos, com o Amorim, treinador de goleiro. Então a gente vê uma evolução constante, onde que o nosso objetivo possa ser concretizado ali ao final de novembro, que é o acesso, voltar o Minas Boca para a primeira divisão do Campeonato Mineiro Sub-15, Sub-17. Bacana. A expectativa, né, que os atletas estejam reunidos aí até o finalzinho de dezembro, né, o meio de dezembro. E aí, depois dessa competição, depois do encerramento das competições atuais, o que é previsto aí para as duas equipes, para as equipes, né, de uma forma geral aqui dentro da divisão de base? Como eu citei, né, a gente que trabalha com formação, a gente não pode se visar somente o resultado de campo, né? Então a gente que proporciona essa situação para os atletas, a gente fez um cronograma até dia 20 de dezembro, né? A gente tem outra competição também, que é o Mineiro IMF, para dar minutagem àqueles atletas que têm jogado menos no Campeonato Mineiro. A gente está com um grupo bem inchado, no Sub-17 principalmente, Sub-15 também, com bastante atletas. Então a gente pôs em outra competição para que dê minutagem a todos e ao final da temporada a gente possa ter um feedback legal de evolução de cada atleta. Então o nosso cronograma é até dia 20 de dezembro, visando a formação dos atletas, não somente a competição. Terminou o Campeonato Mineiro, a gente ainda segue, até mesmo que a gente tem atletas alojados, atletas de fora, né, do estado, de Sete Lagoas, e depende de escola. O nosso primeiro objetivo é formar o cidadão. Então a gente tem que seguir com o cronograma de escola também. Então até dia 20 de dezembro é o nosso calendário nesse ano de 2024. Beleza, é isso, né? Amanhã, então, no campo do Montreal, você que estiver buscando, né, querendo participar, ver o jogo, ver como é que está sendo desenvolvido o trabalho das divisões de base em Sete Lagoas, pode conferir lá no estádio Leia Dias, né? Uma homenagem, inclusive, à nossa querida Leia Dias. Um abraço para você e até a próxima. Obrigada, Aline. O Jornal da Cidade também termina por aqui. Obrigada a você pela companhia. A gente volta na segunda-feira. Um ótimo feriado aí de 7 de setembro. Até mais.